Graça e paz de Jesus Cristo. Estamos de volta para a nossa segunda aula. E o tema que iremos meditar é: qual a origem do homem? Nós já falamos um pouco disso na primeira aula, mas nós vamos voltar novamente a este assunto para nos aprofundar um pouco mais. E o que nós queremos descobrir aqui? Nós queremos descobrir a verdade. Então nós temos que saber o que é o homem. Criado por Deus, o homem é um ser racional, dotado de livre-arbítrio, capaz de se comunicar com seu Criador. Olha aqui como isso é maravilhoso. E com o seu semelhante. Deus criou o homem e deu o poder para o homem se comunicar com Deus. E tudo que os seres humanos hoje buscam, que a alma nossa anseia, é de nós nos comunicarmos com Deus. Porém, muitos buscam fazer esse contato com o sobrenatural, com o espiritual, com aquilo que não se vê, de formas erradas. E acabam trazendo prejuízo para as suas próprias vidas. Deus nos criou com poder para nós nos comunicarmos com Deus e com nós mesmos. Formando uma unidade assim. Deus nos formou, o homem, eu, você, o ser humano. Ele é formado por corpo, alma e espírito. O homem não pode ser considerado um mero integrante do reino animal, não. O homem é especial. Escreve assim, Davi, num salmo: não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. No Salmo 32, 9, Davi escreve isso: nós não somos animais e nem devemos nos comportar como animais. Porque animais têm que ser guiados, têm que usar cabresto, têm que ter rédeas, porque ele não sabe andar sozinho, ele não sabe ir na direção correta. O homem foi feito para andar no caminho correto. O homem foi feito para andar sabendo para onde ele vai chegar. Vê-se então que o ser humano não evoluiu de seres inferiores, que não são dotados de inteligência, não evoluiu de um animal. Deus, quando criou o homem com inteligência, com a capacidade de raciocinar. Nós saímos da mão de Deus. Nós somos feitos pela mão de Deus. A palavra de Deus diz que Deus foi lá no pó da terra com as suas mãos e criou, formou o homem. Nós somos feitos pelas mãos de Deus e não evoluímos de um animal. Isso é um absurdo. Nós temos um senso moral. Nós temos espírito, nós somos espirituais. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo, é isso aqui que nós podemos tocar, nosso corpo. A nossa alma é o nosso psicológico, é quem nós somos, é a pessoa que nós somos. A nossa alma é a nossa personalidade. E o nosso espírito é o meio que nós temos de comunicarmos com Deus. Tanto que Jesus nos ensina que Deus é espírito. E Deus procura aqueles que o adorem em espírito. E nós temos o espírito, nós temos corpo, alma e espírito. E quando nós adoramos a Deus em espírito, nós estamos cumprindo os propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso que o homem é um ser especial. Um animal não é capaz de adorar a Deus em espírito, de forma racional. Não é capaz de reconhecer a grandeza de Deus como nós somos. Nós não fomos feitos. Ou melhor, nós não evoluímos de um animal. Nós fomos feitos pela poderosa mão de Deus. Deus criou todas as coisas em 6 dias. Nós falamos disso na última aula. No último dia de sua obra, ele anuncia a resolução, ou seja, o final, que viria a ser executada
pelo Filho. Ou seja, João diz lá no seu Evangelho que o Verbo, Jesus Cristo, que é o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E tudo que foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que havia sido feito seria feito. Ou seja, o próprio Jesus que estava escondido. Lembra que eu falei que Ele estava escondido no seio do Pai? Que ninguém conhecia Ele até Ele nascer? Isso mesmo, Jesus Cristo criou eu e você. Porque Jesus Cristo diz no seu Evangelho, eu, Jesus e o Pai somos um. Então Jesus, enquanto estava escondido no seio do Pai, ele era um com o Pai. E quando a Bíblia diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é o texto que nós vamos ver. E aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder. Olha que interessante. Façamos. Quando Deus deixa isso registrado na Bíblia, lá em Gênesis 1, ele fala no plural, façamos. Deus não estava sozinho. Deus, ele é uma triunidade, ou seja, são 3 personalidades em uma. É a personalidade do Pai, a personalidade do Filho e a personalidade do Espírito Santo. São 3 pessoas em uma, triunidade. Ou, como se chama também, trindade. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são um. Os 3 são um. Às vezes isso é um pouquinho difícil de entender. Mas com a ajuda de Deus, nós vamos entender essa grandeza. Porque não é possível para nós, como homens, mulheres, nós temos 2, nós temos 3, nós temos 4, não, nós somos um. Um corpo, uma alma e um espírito. Deus nos fez assim, corpo, alma e espírito. Mas Deus não. Deus é diferente. Deus é espírito que tem 3 personalidades. A personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua falando, então façamos. Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis 1, 26. Assim o ser humano foi criado por Deus. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Gênesis 2:7. Deus criou um boneco lá do pó da terra com as suas mãos. Ele nos formou do pó da terra. Mas quando ele fez esse boneco, assim como nós vamos na terra, fazemos um boneco ali com areia, com água, com barro, quando nós fazemos um boneco, o boneco não levanta e anda, o boneco não fala. Então foi necessário que Deus soprasse no nariz do boneco aquilo que nós chamamos de fôlego de vida. E quando Deus sopra a vida pelo nariz do boneco, aquele boneco passa a ter vida, se levanta, anda, fala. Ou seja, foi assim que o homem foi criado, do pó da terra. Cientistas incrédulos, não acreditando na palavra de Deus, recusam-se a aceitar como fato histórico a narrativa criacionista da formação do homem. Ou seja, muitos preferem acreditar na evolução do homem vindo do macaco. Mas como eu já disse na outra aula, já alguns cientistas hoje, com as técnicas que têm, com os equipamentos, com as formas de investigações modernas, eles já puderam comprovar que os elementos do nosso corpo têm mais características do pó da terra do que de qualquer outro animal. Ou seja, a própria ciência já prova que o homem não evoluiu do macaco, mas foi criado por Deus. E nós que cremos em Jesus Cristo, nós aceitamos literalmente o que está escrito na Bíblia. Nós cremos em tudo que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é a poderosa palavra de Deus. Se Deus diz que o homem foi feito do pó, o homem foi feito do pó. Se Deus disse haja luz e houve luz, nós cremos que quando Deus disse haja luz, houve luz. Porque Deus não mente. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. E você?
Ainda acredita que o homem veio do macaco? Aliás, por que não veio de outros animais ao não ser um macaco? O homem podia evoluir da galinha? Não faz sentido isso. Nós temos que crer no Deus Todo-Poderoso que nos criou. Aleluia. E tem uma mentira que percorre já muitos e muitos e muitos anos, desde lá do começo. O homem não precisou de 1 milhão de anos para evoluir e para se tornar um ser racional. O Senhor Deus o fez, literalmente, no 6º dia da criação, como nós já falamos. Diz assim: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. Ele o criou, homem e mulher. Quando Deus criou, já criou o homem e a mulher feitos. Não criou o homem bebezinho, não. Já criou um homem e uma mulher. Foi assim que foi o princípio. Depois, quando os dois se conheceram, tiveram relações sexuais, a mulher engravidou, aí sim veio o processo natural de concepção, como nós vivemos hoje. Mas quando o homem foi criado, ele já foi criado homem, já foi criado adulto, e a mulher também. O Gênesis exige, ou seja, a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ela exige que nós aceitemos literalmente toda a narrativa da criação que ali foi feita. E o interessante é que não é só em Gênesis que tem a narrativa da criação. Lá nós temos uma narrativa com fatos e atos sequenciais. Mas durante toda a Bíblia, Deus vai nos dando detalhes de como que foi feito a criação. Se você quiser, só por curiosidade, saber um pouquinho mais sobre a criação, não só lá do que está em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, leia Gênesis 1, 2 e 3, para você aprender sobre a criação. Mas se você quiser saber só um pouquinho mais, leia Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 20 em diante, até o final do capítulo 8. Leia, que ali você vai ver Deus na figura de um arquiteto, daquele que é a verdadeira sabedoria, a suprema sabedoria. Como que Deus fez para criar, alguns detalhes da criação. E depois, quando você estiver lendo a palavra, do começo ao fim, quando você estiver estudando a palavra de Deus, Deus vai te mostrar outros detalhes da criação que são maravilhosos. Glória a Deus. Deus criou o homem, formou do pó. E Deus criou a mulher. Mas como que isso aconteceu? Como que Deus criou a mulher? A mulher, Deus não foi e fez um boneco e soprou na sua narina, no seu nariz, o fôlego de vida. Se a criação do homem parece um pouquinho absurda aos nossos olhos, né? Porque é difícil acreditar que Deus, que já é um ser espiritual que nós não vemos, ele é invisível, pegou o pó da terra, o barro e fez um boneco, soprou e ele viveu. É um pouquinho difícil de acreditar isso, mas nós cremos pela fé na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Se já é difícil, imagine você, o que os cientistas, os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, na Bíblia, nem em Jesus Cristo, eles dizem acerca da formação da mulher. Você sabe como foi formada a nossa primeira mãe, a primeira mulher? A Bíblia diz ali na narração, lá em Gênesis, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Ou seja, Deus fez Adão, o homem já criado, cair num profundo sono. É como se Deus desse uma anestesia em Adão e Adão ali repousasse. Aí Deus vai e faz uma cirurgia. O primeiro ato cirúrgico da história da humanidade. Provando que Deus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Deus vai em Adão e abre do seu lado, aqui na região da costela, ele faz um buraco ali.
faz uma perfuração, abre, tira uma das costelas de Adão, fecha o local ali com carne, ou seja, faz todo o procedimento cirúrgico, e dessa costela, de forma maravilhosa e inexplicável, de forma sobrenatural e milagrosa, de uma costela, pum, surge a mulher. Deus cria a mulher. E olha que interessante, Deus criou a mulher para ela ser ajudadora do homem. Deus criou a mulher para ajudar ao homem, mas ajudar a quê? A cuidar de toda a criação de Deus. Deus criou o homem para que fizesse a sua vontade, para que lhe adorasse, para que agradecesse por estar vivo. E Deus criou a mulher para que o homem não estivesse sozinho e ela pudesse ajudar o homem a adorar a Deus, a agradecer a Deus pela vida e a cuidar de toda a criação de Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Jesus. E Eva passou a ser a mãe de todos os seres viventes. Essa que foi tirada da costela de Adão e surgiu de forma sobrenatural, passou a ser a mãe de toda a humanidade. Ao receber a mulher, declarou Adão. Ou seja, quando Deus criou, ele entregou a mulher para ser sua companheira por toda a sua vida. Deus não criou homem e mulher para eles viverem um pouquinho junto e depois se separarem, não. Aqui nós vemos o princípio do casamento. Quando os dois se unem, é para a vida toda. Quando Adão recebe a Eva, ele diz: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Gênesis 2, 23 e 3, 20. Como você pode facilmente concluir, todos os seres humanos vieram de apenas um casal, Adão e Eva. Logo, não houve qualquer processo de evolução de um animal. Deus deixa bem claro como nós somos criados. O homem, o ser humano criado pelas mãos de Deus, de forma tão maravilhosa, ele é a coroa da criação de Deus, é aquilo que Deus criou de melhor. Você é o melhor de Deus. Você tem muito valor para Deus, você foi a melhor coisa que Deus criou nessa terra. Por isso que Deus te ama tanto. Devido à idolatria do homem, ou seja, a desobediência, em desobedecer a Deus, aquilo que nós vimos na aula passada, quando ele desobedeceu comendo da árvore que dava o fruto do conhecimento do bem e do mal, ao qual Deus falou para ele não comer, quando ele desobedeceu, o homem passou a adorar mais a criação do que o Criador. Isso é terrível, porque isso está no nosso meio até hoje. Ao invés do ser humano adorar a Deus que lhe dá a vida e permite que esteja a vida, o ser humano adora o dinheiro, adora a prostituição, adora os prazeres da carne, adora as bebidas alcoólicas, adora o vício, ao cigarro, a drogas. Tudo aquilo que destrói a sua própria vida, o ser humano adora em vez de adorar a Deus. O ser humano, o homem, passa a adorar outro homem. Você já viu uma partida de futebol? Quando as pessoas gritam o nome dos jogadores, quando ele faz um gol, quando ele tem um carisma, as pessoas gostam e começam a gritar o seu nome, elas estão adorando a outro homem. E isso tudo acontece porque Adão e Eva pecaram. E até hoje esse pecado chamado de idolatria. Idolatria é eu adorar a criatura, adorar as coisas criadas ao invés de adorar ao Criador. Qualquer coisa na minha vida que tome o lugar de Deus chama-se idolatria. Se eu dou glória a outro homem, a outra pessoa, se eu digo que eu sou fã de uma pessoa e adoro essa pessoa, falo bem, elogio, eu estou adorando a criatura e não ao Criador.
E isso é terrível. Paulo fala isso em Romanos 1:25. Dessa forma, os homens, sem perceberem, acabaram por se menosprezar, ao invés de refletirem a imagem de Deus. Refletiram a imagem de um macaco. Porque se você der comida a um macaco, ele vai te adorar. Se você fizer o bem a um animal, pegue o cachorro. Tem pessoas que tratam um cachorro melhor que um ser humano. Quando você brinca com o cachorro, dá carinho, dá atenção, dá comida, o cachorro passa a te adorar. Você é a coisa mais importante para o cachorro. Você está chegando lá do outro lado na esquina. O cachorro percebe que você está chegando, já corre para te receber no portão, porque ele te adora, ele te ama. E nós que fomos criados pela poderosa mão de Deus, nós que somos a coroa da criação de Deus, estamos agindo como animais, quando nós adoramos a criatura, quando nós adoramos as coisas criadas, ao invés de dar toda a nossa glória ao Criador. Isso é terrível. O homem foi criado para governar o mundo e a natureza, inclusive os macacos. O homem foi criado um pouco menor que os anjos. Isso é maravilhoso. Nós lemos esse texto na primeira aula. O homem foi criado de maneira tão elevada que é considerado pelo salmista como sendo um pouco menor que os anjos. Salmo 8, do verso 3 ao 5, que nós lemos na aula passada. Se é assim, como haveremos de sustentar a absurda tese de que o homem tem macacos como os ancestrais? Se a própria Bíblia diz que nós somos criados um pouco menor que os anjos. Oh, meu Deus! Estes são irracionais, os animais, e aparecem na Bíblia apenas como objeto de barganha comercial. 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, tem uma referência para isso. Toda vez que eu citar um versículo, pegue a Bíblia na mão e vá até esse versículo e veja se realmente a palavra de Deus diz isso. Confira tudo que é dito para você referente à palavra de Deus. Se for o caso, pause um pouquinho o vídeo. Pegue a Bíblia e confira. Bem-aventurado, felizes são aqueles que conferem tudo na palavra de Deus. O homem é um ser racional dotado de inteligência e com capacidade de entrar em contato com Deus. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabeça, rédeas, para que obedeçam. Nós lemos esse texto na outra aula. Deus nos dotou, nos criou com inteligência. É justamente essa racionalidade que todo ser humano é semelhante a Deus. Assim não fora, o que nós seríamos então? Se nós não tivéssemos sido feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, se nós não tivéssemos inteligência, o que nós seríamos? Nós seríamos mais uma espécie de animais irracionais. E nós estamos falando aqui sobre a criação do homem. Falamos um pouquinho sobre a criação da terra lá na primeira aula. Quando nós cremos na Bíblia, na forma que Deus criou todas as coisas, nós chamamos isso de criacionismo. Criacionismo, que é a criação de acordo com o que está escrito na Bíblia. Porém, os incrédulos, os cientistas que levantam várias mentiras para denegrirem a palavra de Deus, o processo de criação deles é chamado de evolucionismo, ou seja, o homem evoluiu do macaco. E isso, como nós já falamos aqui, é um absurdo. Então, criacionismo é a criação feita por Deus de acordo com o que está registrado na Bíblia. Evolucionismo é a teoria que determinadas pessoas, que se chamavam cientistas, elaboraram num achismo para tentar justificar como tudo se criou, contradizendo a palavra de Deus. O evolucionismo
apesar de ter evidências científicas, né, ter cores científicas, não passa de uma simples teoria. Nunca foi provado nada do que foi dito sobre evolucionismo. Nas Sagradas Escrituras, ou seja, na Bíblia, existe um comentário de Timóteo, o que Paulo faz a Timóteo, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 6, versículo 20, que diz assim: o que eles dizem é falsa ciência. Depois leia o versículo todo. Mas o que esses que defendem essa teoria do evolucionismo diz é falsa ciência. Instruindo os irmãos contra mentiras sutis, como o evolucionismo, ou seja, Paulo escreve para nos alertar contra essas mentiras. Ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não são de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Ou seja, todas essas mentiras, essas falsas teorias são criadas pela mente humana ou pelos demônios, por aqueles anjos maus que foram expulsos do céu, que nós falamos na primeira aula. Temos que tomar muito cuidado com isso. Somente o diabo sabe fazer semelhantes mentiras, porque ele é o pai da mentira. João 8, versículo 44, nos fala isso. O evolucionismo, embora seja visto como ciência, não apresenta provas convincentes de nada. Descoberto por um arqueólogo, especialista em fósseis, ou seja, em analisar restos humanos ou de animais antigos, chamado Charles Darwin, vinha se revelar mais tarde não passar toda essa história de evolucionismo uma grande mentira. Tido como um autêntico descendente de um macaco, não passava de um crânio de macaco, conforme constataram os cientistas. Ou seja, em escavações, os arqueólogos encontraram um crânio. E esse homem, qual nós citamos o nome, disse que aquilo era o crânio de um homem. Porém, quando foi se averiguar com técnicas científicas para ver se realmente aquele crânio era de um homem que tinha evoluído de um macaco, foi constatado que aquele crânio não era de um homem que evoluiu de um macaco, mas era de um macaco mesmo. Ou seja, eles tentam achar justificativas, eles tentam justificar suas mentiras, sua falsa ciência, mas não conseguem, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Como acreditar nessas teorias que não passam de mentiras científicas? Conforme a Bíblia claramente expõe, o homem não veio do macaco. Ele saiu das mãos de Deus, sendo-lhe expressamente a sua imagem. Aí eu te pergunto, para que Deus criou o homem? Por que Deus te criou? Por que Deus me criou? Por que Deus criou o homem? Qual era o objetivo de Deus em criar o homem? O Senhor nos fez para que o glorificássemos, para que desfrutássemos da presença dEle. Nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, para a sua glória e honra. Deus nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele. Deus tem prazer quando você fala com Ele, quando você dobra o seu joelho e ora, dizendo: Deus, eu te amo, Deus, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti para tudo. Deus nos criou para nós nos relacionarmos com Ele. E eu acho que não resta mais dúvidas que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que o homem não foi criado do macaco. Eu acho que você entendeu. E nós, quando entregamos nossa vida a Jesus Cristo e passamos a conhecer mais de Deus, mais de Jesus, nós temos mais e mais certeza que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
é a única verdade, verdadeiramente verdadeira, que não pode ser refutada por nada. Ela é a verdade. E na nossa próxima aula nós iremos estudar sobre o tema: a Bíblia é a palavra de Deus. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós iremos estudar, não perca a próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E eu espero que você, ao assistir a primeira aula, já tenha entregue a sua vida a Cristo. Se você não fez isso ainda, não perca a oportunidade de deixar Jesus Cristo entrar na sua vida. Porque quando Jesus Cristo entra na sua vida, Ele abre a sua mente para que você conheça mais e mais e mais dele. Jesus, Ele entra e muda, transforma as nossas vidas. E Ele te ama, Ele quer te abençoar. Entregue sua vida a Jesus Cristo se você não entregou ainda. Faça isso, porque você terá a vida transformada. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.